Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Primeiro episódio da primeira temporada do Direito de Boteco. Hoje eu não poderia começar com uma outra pessoa essa iniciativa, esse novo desafio que eu coloquei para mim mesmo, se não com meu querido amigo, com meu querido irmão e com meu mestre, o maior processualista, sobre o meu ponto de vista, do Brasil, né? Pelo menos no meu ponto de vista, é o que eu acredito, Dr. Eduardo Romoff, ou para mim, simplesmente Du ou Edu. Uma grande honra. Obrigado participar aqui do programa, ainda mais com tanto elogio. E você vê a diferença do advogado bem-sucedido para o advogado que depois vira apresentador de podcast, né? Você está chegando agora de São Paulo, onde estava trabalhando até agora. Estava trabalhando. Eu também estava trabalhando. Mas se não tivesse, eu não teria vindo com essa roupa, com certeza. Eu parei à tarde, então eu vou me justificar. Ainda que eu não use muito terno mais, eu fui numa festa, comemoração ao Dia dos Pais, porque sou pai temporão, né? Quando imaginei ser avô... Mais do que justificável. Justificável. Primeira festinha de pós-pandemia, Edu. Primeira festa do Dia dos Pais pós-pandemia. Eu faço ideia a alegria do seu filho, a sua. E também não acho que vestir um terno hoje, uma gravata, faça alguma diferença. É porque eu vou no embalo já, um embalo meio velho, então... Automático? Automático. Eu acho até mais fácil colocar esse tipo de roupa do que outra, para falar a verdade. Mas você ainda sente a necessidade de ir assim para o escritório ou... Nenhuma. Eu digo que é mais fácil até pela composição, não tem muito erro. Não tem muito erro. Vamos erro. Brindar, né? Para trazer sorte primeiro, vamos brindar o sucesso. Muito sucesso. Que seja sucesso. Mais uma coisa, melhor né? Sorte. Mais uma empreitada aí que encaramos e você sempre no meio delas, né? E com tanta coisa, olha, não daria para estar vestido da mesma forma que eu mesmo. Isso é mais uma justificativa. É verdade. Du, 30 anos de carreira? Quase isso. 30 anos? Quase isso. De formado, quase 30. E de escritório próprio? De escritório próprio são 25, aproximadamente. 25. Eu não me formei e montei o escritório. Eu fui advogado contratado e, enfim... Percorreu a carreira toda? Toda. Percorreu o caminho, a jornada... Começando como estagiário e depois advogado contratado. Trabalhei em escritório clássico de advocacia. Trabalhei também numa empresa como advogado e havia um departamento jurídico. Depois abri. Acho que eu percorri todo o caminho. E o que mudou? De lá para cá? Mudou o direito. O direito mudou. Eu acho que até a forma de pensar o direito mudou. E eu já vou logo te responder que eu achei necessário isso. A mudança na forma de raciocinar o direito, de operar o direito. E qual você acha que foi a maior mudança, a mais sensível, assim, que os mais jovens talvez não tenham nem a noção, mas que é a mais sensível para nós que temos aí 2 décadas de jornada? Eu acho que como um efeito maior, a rapidez da forma que se pensa e se executa o direito. Começou com uma eficácia, né? A justificativa era a eficácia. É melhor você ter uma resposta rápida, com mais chance de erro, do que ter um processo mais garantista,
mais demorado. Eu acho que o que eu vejo é a rapidez. E isso implicou na rapidez da comunicação, no trato, inclusive na forma que o magistrado ele julga, o tempo que ele tinha, o tempo que ele passou a ter. Eu acho que a maior mudança na execução foi essa. Eu concordo 100% com você. A exceção, talvez não seja nem a exceção, mas na queda de qualidade da prestação jurisdicional. É inevitável. A gente, talvez até por conta dessa necessária rapidez, a quantidade de equívocos que a gente pega no meio do caminho. Isso acontece. Eu vejo excelentes sentenças, mas que ao longo de toda a instrução processual, num processo de conhecimento, seja ele, a quantidade de erros que ocorreram. Nós tivemos um em Santo Amaro juntos. É verdade. Uma alteração de guarda. É verdade. Quantas decisões equivocadas foram necessárias até que se chegasse à sentença? Passou um bom tempo entre uma coisa e outra. Existe também um volume muito grande de casos. Eu não vou fazer aqui a defesa do próprio judiciário, né, do magistrado ou de todos aqueles que operam também, mas é um volume que torna mais comum o erro. Não estou falando de qualidade, estou falando sim. de erro que acontece pelo número, a chance, né, de errar é maior. E com relação à qualidade, isso pode acontecer. Eu diria que... E essa fase de transição do direito, daquela forma de pensar, eu volto a esse ponto do direito romano, e aí tem a virada da chave. Eu acho que, inevitavelmente, haveria mesmo o erro no sentido de transição, de mudança. E aí se passa de uma forma para outra. Eu acho que isso também contribuiu para esses erros. Não, sim. Mas você não sente... Eu pelo menos sinto isso. Todos os dias, eu quero me abastecer de informação, de novos conhecimentos, de aperfeiçoamento profissional. Vi isso numa geração de magistrados e promotores e temo por uma geração nova de magistrados e promotores que se dedicaram muito para passar num concurso e se contentam com aquele saber. Você percebe isso no teu contencioso? Com os mais novos, principalmente? Eu percebo. E em todas as, vamos dizer assim, em todos os níveis. E eu faço uma autocrítica também. Porque a tendência é de não acompanhar. E a gente tem que fazer um esforço. E às vezes a gente consegue fazer isso. Aliás, é necessário, né? Sim. Na nossa área não Sim. tem como. Seria até uma irresponsabilidade não fazer. Mas eu sinto isso em todos os níveis. Os mais jovens, eu sinto mais, e talvez não seja um sentimento só meu, porque existe aí um lapso, né? Tem uma distância grande. E os mais jovens, no ímpeto de caminhar rapidamente e já ter um pé bem fixado, mas querendo dar um passo muito rápido. E isso acontece muito. Eu percebi isso, inclusive, com estagiários, né, que é a força nova, quando Sim. a gente, dentro de um escritório de advocacia, a gente tem essa percepção, né, com os estagiários, no sentido de querer, às vezes, andar um pouco rápido e pular
alguns estágios. Então, eu percebo isso, sim, nos mais novos, principalmente. A nossa geração é uma geração com uma base, viesse de onde viesse. Desculpa, é o cigarro, não tem jeito, não vamos enganar a ninguém aqui. A nossa geração, me parece, teve uma base... Para quem não sabe, pessoal, que nós estamos falando de pessoas de 50 anos, né? Então, faz muita diferença para minha filha, que tem 18, para a geração de 24, 25 anos. A base educacional era melhor. E talvez, eu falo isso para a Mari muito, pela dificuldade que nós tínhamos de de buscar a informação. Então, a gente ia lá ali na Liberdade, no Centro Cultural, quando era uma pesquisa mais aprofundada, a biblioteca. Então, a gente ia correr. Hoje chega tudo muito fácil. Eu falo para o pessoal do meu escritório, Edu, tem um site, não vou fazer propaganda aqui, porque não sou patrocinado por ninguém ainda, cerveja é por questão de gosto. Ementa, você já reparou isso? Quando vão pesquisar, teus estagiários vão pesquisar, só pega a ementa. E eu falo, olha o voto, porque você está colocando uma ementa contrária ao que você está... sustentando. É uma armadilha o que eles colocam hoje nas emendas de voto, né? E se a pessoa olhar o voto, ela tem quase toda a decisão. Então, essa pressa que eles têm, e talvez essa pressa que seja necessária no judiciário, faz com que a qualidade baixe um pouco. E os erros se tornem maiores. Isso acontece, é um perigo. A gente sabe que no direito, às vezes, ou muitas das vezes, não tem a próxima chance. Então, um erro, uma armadilha, põe a perder muita coisa no processo. Realmente é um perigo isso. Essa coisa do instantâneo para o jovem, e eu sinto muito isso também no próprio cliente, da resposta instantânea, de uma prestação jurisdicional instantânea, de uma peça instantânea. Às vezes tem que ser, mas o cuidado, o trato, essa preocupação que você colocou, por exemplo, de não ir simplesmente na ementa, mas no corpo da decisão. Do voto, né? Do voto. Viu a divergência, se teve uma divergência naquele julgamento. Para saber, né, o que está se colocando. Exatamente. E até para se aperfeiçoar. E esse é o ponto. A rapidez, ela não precisa ser a antítese do aperfeiçoamento. A rapidez do judiciário, se a gente entender como algo entre aquilo que não poderia ser mesmo, com uma demora que efetivamente acontecia. Mas e acontece. O bom trabalho, a garimpagem, eu acho que dá para se chegar a um denominador comum. Estamos perto ou estamos longe? Eu torço para que estejamos próximos, porque essa geração e essa necessidade de ser instantâneo na resposta e de ser rápido na petição e o recurso, etc., não pode ter atropelos. Por que eu torço? Porque a gente tem que chegar nesse meio do caminho. E por que eu acho que isso vai acontecer? Porque mesmo essa demanda, mesmo essa expectativa de ter tudo muito rápido de um dia para o outro, ela tende a se modificar também. Porque não pode ser de uma forma a pular os estágios. Né? O bom trabalho, muitas vezes, precisa ser rápido. Aliás, às vezes o rápido é essencial, imprescindível. Sim. Mas tudo tem um limite.
tudo tem um limite. Então, eu acho que, mesmo com essa nova geração, que quer fazer tudo muito, muito rápido e que até para a vida profissional deles, que seja... Se frustra, rápido, né? Sim, acontece isso. E o tempo cuida, ou deveria cuidar, para que a gente tenha um bom senso, que a gente consiga encontrar, num determinado momento, esse meio termo entre ser rápido e ser efetivo, fazendo um bom trabalho. Aliás, você vai se lembrar, há algum tempo, eu era uma pessoa que eu falava, Edu, eu vou fazer essa parte do incêndio, do processual, depois você toca. Lembra que conversava? Porque eu era uma pessoa que não conseguia conceber um processo demorando tanto tempo. Por muitas vezes eu falei, olha, Edu, eu começo o processo, mas depois eu não toco. É aquela fase que ele vai numa batistaca ali e entra na ordem cronológica, porque já não tem mais nada que justifique ultrapassar. Né? Mas precisava ser mais rápido. Eu vou deixar só essa, que eu acho que era muito lento também. Eu fiz até uma live segunda-feira com uma piloto de avião. Você sabe que alguns clientes meus são aeronautas. Sim. E é muito complicado você explicar o tempo do judiciário para um aeronauta. Tudo neles é medido em segundos. Né? Então, da profissão. É próprio da profissão. Então, quando eles falam, para quem não sabe, quando eles falam portas em automático, significa para checarem, porque o avião vai ser empurrado para trás em 30 segundos. Então, é isso. Aí um processo deles, que às vezes fica numa conclusão 2, 3 meses, é inconcebível. Eles não conseguem entender isso. Né? Isso, a maioria das pessoas tem. Então, eles acompanham a rapidez inicial do processo, que são as fases das cautelares, das liminares, e depois ficam na vala comum, na fila, né? De juiz com quantos mil? Tá? Em São Paulo, outro dia falando 6 mil, João Mendes. É isso mesmo. 6 mil processos. É isso mesmo. Mas tanto é que havia uma lentidão grande que na última reforma, com o novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo, mas a gente fala que é o novo, muitos recursos foram suprimidos e, às vezes, as hipóteses de cabimento foram diminuídas. E mitigadas, né? Exato. Então, havia lentidão, quer dizer, não é só uma mera interpretação. O que eu vejo, assim, você reduz a quantidade de recursos, ainda assim manejam esses recursos e nada acontece. Eu tenho um caso em Goiânia que Eduardo, sem brincadeira, nós estamos falando de mais de 30 embargos e nenhuma punição ao patrono ou à jurisdicionada. Nós estamos falando pelo menos 30 embargos. Então, assim, o judiciário também precisa abrir o olho para essas coisas. Precisa. E você falando isso, eu lembro de um pleito antigo da OAB de São Paulo, que eu posso falar aqui com um pouco mais de precisão e conhecimento, quando se começou a falar de sair do processo físico, de torná-lo digital e o peticionamento eletrônico. Eu lembro a resistência que foi num primeiro momento dessa bandeira. Eu não estou falando da OAB de São Paulo para elevá-la, mas é um fato. A OAB encampou esse pleito, era um pleito dos advogados, né, pela rapidez da nossa classe e a resistência inicial em relação a isso, no sentido de que os ventos só poderiam levar uma embarcação a um lugar seguro. E esse foi...
Isso foi utilizado contra o pleito. Mas essa fase já foi. Enfim, já foi. Mas o quanto, para quem não conhece, o quanto foi difícil chegar até aqui com processos mais rápidos, ainda que a gente tenha casos atípicos como esse que você colocou. Sim. Mas eu vou aí agora vamos falar um pouquinho também, um pouco para a geração que só conheceu o processo eletrônico. Então, primeira coisa que eu queria falar, não sei se você vai concordar ou não, a uniformização dos sistemas dos tribunais. Você não pode ter, sob o meu ponto de vista, em 27 unidades de federação, cada qual com o seu sistema. Né? Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. É um gargalo. E aí você tem aquelas coisas de Java que funcionam num e não você tem que manter 3 máquinas para poder protocolizar num ou no outro. Concordo plenamente. Então, isso é uma coisa que teria que ser uniformizada. E eu vou te falar uma coisa que, para mim, é frustrante do processo eletrônico e que poderia agilizar muito mais. Para quem não vão se lembrar, a gente ia ao fórum fazer carga de processo físico e se tivesse alguma decisão ou algum ato ordinatório ou alguma certidão, quando iam fazer a folha, você saía intimado já daquela decisão. Bom, o prazo de embargos corria em horas. Em horas, né? E hoje você vê as decisões, você entra no processo, você vê a decisão, portanto, você toma ciência inequívoca daquela decisão e você não está intimado. Isso, para mim, é inconcebível. Acontece. Né? E aí você se vale favoravelmente ou não do sistema, né? A gente passa por isso. Primeiro, essa mudança de sistema é uma forma de interação diferente. Às vezes, no mesmo estado, você tem mais de um sistema. Porque se você for pegar todas as esferas do Poder Judiciário, né? A gente atua em alguns estados e esse é um problema. Eu acho que isso tem que ser melhorado. É lógico que não seria perfeito. Eu acho que sempre, inclusive, vai haver falhas, mas de uma forma possível e mais rápida, elas precisariam ser sanadas, essas falhas. Em relação a essa segunda questão, eu diria que é grave o que acontece. Nós já passamos por isso também no escritório e é uma outra questão que precisa ser corrigida. Sou pena de se cometer injustiças muito grandes, como, aliás, já vem acontecendo. Você sabe que eu tenho... exemplificativamente, nós fizemos um depósito judicial e, obviamente, a pessoa, no afã de levantar o depósito judicial, fez um peticionamento pedindo o segmento da monta e não contestou o valor, né? Não falou nada, só pediu, não teve, foi indeferido e, posteriormente, tentou impugnar. E nós sustentamos o seguinte: não, quando você juntou a petição lá atrás, você se deu por intimado, lá, acho que era artigo 114, se eu não me engano, do CPC, se eu não estiver enganado. E como o primeiro atento... Né? E primeiro você está intimado, então ali começou a fluir seu prazo. Sim. E se você não falou nada, você perdeu a chance de falar. Havia uma primeira oportunidade Sim. de falar. Ainda que pedisse o levantamento, poderia dizer
que uma parte era faltante. Me manifestarei tempestivamente acerca dos valores. Também. Né? Mas se nada falou e teve a oportunidade de falar... Opera preclusão, no meu ponto de vista. Presume-se que aceitou. E o juiz deu como precluso. Né? Porque ele... É isso que eu falo. Tem juízes também que têm a noção da grandeza de uma investidura, né? Tem os que não têm. E eu acredito que seja a maior parte. Sim, sem dúvida. Acredito mesmo. É que aquela parte que às vezes a gente não concorda se torna algo tão gritante que dá a entender que é a maior parte, mas não é. É a indignação mesmo, né? Diante de algo que não deveria acontecer. Família, Edu, você atua bastante, né? Eu atuei bastante. Parou? Não parei, mas eu já atuei mais. Concorrente, hein? E aí eu vi que tinha gente muito melhor do que eu fazendo. E hoje você sabe que, nesses casos de família, é preferível que o meu grande colega... A troca de ideias, né? Faça. Não, imagina. Mas é uma área... É uma área complexa. Aí você associa o tempo ainda com... É mais difícil. Eu falo para as meninas do escritório. Lá do escritório é todo mundo bem mais novo do que eu, né? Eu falo para as meninas, é terrível. Porque eu vivi na pele, então eu enveredei para a área de família por uma causa própria. Eu diria que eu lembro. Eu diria que família... ela é uma área talvez a mais intensa e do começo ao fim. E o fim não tem fim. E às vezes não tem fim, são continuativas, né? Mas eu diria que é muito intenso. A relação do advogado com o cliente, a quantidade de peticionamento, quantidade de recurso, porque é tudo muito sensível. A gente está falando de relações... Sim. Pessoais, né, interfamiliares, é muito difícil. É uma área que exige uma presença e eu acho que tem que ter esse esforço, tem que ter aquela vontade de trabalhar na área. E não que eu não tenha mais, mas eu já fiz muito, você sabe, e tenho ainda, faço também. Porque eu gosto da área. É muito legal. É viciante. É viciante. Essa área. E exige um comprometimento, olha, com o cliente, que é algo inexplicável. Mas mudou muito também desses anos todos que nós estamos. Eu diria que foi a área que mais mudou. E que tende a ter ainda as maiores modificações. Sim. Eu costumo dizer, eu falo hoje num curso que nós estamos lançando, foi lançado agora. Depois o pessoal põe o endereço aí do site. É uma área em que não se pode confundir combatividade com belicosidade, e que você tem que ser cada dia mais apaziguador das coisas. Se você não tiver isso definido na sua cabeça, não vá para a área de família. Acho que é até uma obrigação. Obrigação. Do advogado. Artigo 2º, sim. Pelo artigo 2º, sim. Mitigar os litígios, mas ter isso como um compromisso real, né? Com o cliente e com o encerramento do litígio. Sim. É um compromisso real. Porque tudo que está na lei é bonito. Eu costumo dizer, não tem lei feia. Você já viu lei feia? Quando você olha a lei, todas são lindas. E também não existe lei burra. Né? Mas e aí? Na prática, como que funciona? A prática é sempre diferente. Ela é sempre diferente. E eu disse que é uma área sensível porque... o direito ele tenta se aproximar
da realidade, mas ele sempre está atrás. Sempre existe um atraso em relação à realidade, no sentido de expectativa da sociedade civil e o direito. Mas o direito de família, ele tem que correr mais, né? E nessa corrida que nunca vence, exige essas alterações da lei, direito substantivo, difícil. A própria norma adjetiva. Também, né? Sempre. Mas com mudanças difíceis para a sociedade, temas tormentosos, de difícil solução. Então, a área de família... Mau uso de normas. Mau uso. Ela teria que se modificar, essa área tem que se modificar, é dinâmico. A sociedade, né, as entidades familiares, essa modificação toda. E esses grandes temas em direito de família, que você conhece melhor do que ninguém, realmente é a área que mais... Mas Edu, eu vim para cá, eu estava conversando com você um pouco antes. O advogado, nessas horas que dá uma esbarrada um pouco no judiciário, causa um pouco de... Assim, é mais penoso ainda. Estou falando de um caso de família. Nós distribuímos uma ação cautelar antecedente em que era um pai, guarda compartilhada, divisão igualitária de tempo, já deixando claro que guarda compartilhada não é tempo, mas que foi principiado um tratamento psicológico na criança, sem o conhecimento do pai. O pai entra em contato com a escola fala, não orientamos. Com o pediatra, não orientamos. Então, alguém orientou. Ele nos procura, fala, olha, está acontecendo isso, eu não tenho diálogo com a mãe não me responde. Tentei o contato com a psicóloga, não teve. A criança com 9 anos, e hoje, vamos ser sinceros, Edu, criança com 9 anos pode não saber todas as coisas da vida, mas consegue se expressar o que quer e o que não quer, externar, né? Ainda não com tanta consciência mas consegue. E ele simplesmente queria saber o porquê. E nós pedimos numa cautelar, já que havia objeção da mãe em prestar a informação, da psicóloga, e fizemos ainda um pleito para que se abstivesse de levar a criança e designasse a audiência de justificação. O MP vai contrário, diz que não era caso de urgência. A juíza recebe como uma alteração de modificação de guarda, pleito que não existe na peça, e manda citar a parte contrária. E eu estou estudando se eu embargo dessa decisão para depois, eventualmente, agravar, ou se eu desisto da ação. Porque você veja como uma decisão errada pode transformar uma coisa que não é bélica em bélica. Sim, isso acontece. E, às vezes, o manejo pelo próprio judiciário acarreta isso. Porque é a questão dos fatos. Que outro caminho haveria ali? Exato. Uma sensibilidade, né, de compreensão por parte do judiciário, de um magistrado, em relação daquilo que está acontecendo no caso concreto. Que é um leitura, manejo, né? Sim, um manejo de uma ação e que, no meu modo de ver, poderia ter sido utilizada como foi, para solucionar uma questão gravíssima, pontual e gravíssima, gravíssima, ainda que
a discussão pudesse ter uma derivação. Está na petição o que eventual alteração da guarda é corolário lógico, ou o pleito para tal é corolário lógico do que será dito na audiência de justificação. Então, para que nós temos? Então, rasga o artigo 303. Se não puder utilizar para se fazer uma prova diante de um fato que eu acho que não era nem questionado e nem será questionado pela parte contrária, mas que por si só é grave, por que não dar início desta forma? Qual é o prejuízo? Exatamente. E aí é onde eu vejo... Aliás, eu fico triste porque eu sou amigo da magistrada. Amigo não, né? A gente não pode falar que é amigo, né? Não sou amigo, eu só conheço bem a magistrada. Conheço o promotor que está como fiscal no caso. Sim. E isso me frustrou um pouco, porque a justificativa foi: não, uma interrupção no tratamento pode gerar consequências graves. Quando eu digo que a continuidade de um tratamento pode gerar as consequências muito mais graves. Sim, com certeza. Então, sob o meu ponto de vista, faltou a sabedoria de falar: vamos ver qual é o primeiro horário da pauta, fazemos as oitivas que foram propostas. Não tenho dúvida. Né? Setor psicossocial designa, vamos lá, vai cuidar da criança. Não pode... Perda da chance, eu acho que essa perda de chance, o que você falou, é tudo, né? Não pode faltar ouvidos do judiciário. Faz parte do magistrado ouvir as partes, chamar as partes. Isso em direito de família é fundamental. Ainda que o resultado esperado num instrumento, numa ferramenta jurídica, não seja aquele, mas ouvir as partes poderia fazer a diferença, e aí me parece que tenha faltado muito a sensibilidade, exatamente, que é o mais importante para o magistrado. E assim, e a sensibilidade de alguém que a gente sabe que tem essa sensibilidade. Isso me causou estranheza, porque aqui eu posso dizer que teve a cota ministerial, eu pedi um despacho remoto, né, ainda falando, salvo se for ter uma decisão célere, então não preciso, e veio uma decisão que eu recebi momentos antes de vir para cá. O que me faz pensar, e aí é triste, o que me faz pensar só ter assinado digitalmente. É muito triste, porque a gente sabe que existe também, Edu, não vamos tapar sol com a peneira, que eu falo isso. Tem casos que não dá, é impossível você tocar 6 mil processos. Sim. Né? Sim. É um caso que... Tem casos emblemáticos, né? Sem querer cometer uma imiscuidade, eu diria que é caso de agravo. Eu vou embargar antes, porque eu quero que ela me aponte aonde está o pedido pela reversão da guarda. Porque não há. Então, mas eu vou agravar. O meu medo de agravar é porque eu conheço o histórico do casal. É um casal que, desde a separação, tem um problema. E acho que a decisão dela transformou o que poderia ser tranquilo
numa grande guerra. Sim. E aí eu tenho que pensar, e é isso que eu falo, eu como advogado que só atuo nessa área, eu tenho que ter a sensibilidade, talvez, até de desistir de uma ação dessa. De uma ação, sim. Sim. Né? Isso pode ser uma alternativa. Mas é caso de agravo. É caso de agravo. Não sem passar um embargo, só para a magistrada falar, né? Olha, se não foi você que deu, Excelência, por favor, leia agora. Se não existe esse pedido, se foi declarado que não existe a intenção de se alcançar esse resultado... Exatamente. E que ele só seria um corolário lógico de uma ação abusiva do direito de guarda. Sim, sim. Né? Porque outra coisa que eu quero falar também, não sei se é coaduna, há uma grande confusão. Hoje falam muito em alienação parental, e ela existe concretamente, mas que não se confunda abuso do exercício da guarda com alienação parental. São coisas bem distintas. Bem distintas. Podem se aproximar pelo modus operandi, mas são completamente distintas. Levam a efeitos diversos, mas são bem diferentes. Você não gosta, você é old school, né? Então você não é muito da rede social. Não. Nós temos colegas que são de serviços ao direito. Sim. Né? Que trazem informações simplistas. Sim. Né? Sim. E aí mora o perigo. Edu, você, quando atuava em direito de família, precisamente, para ver se eu aprendi alguma coisa, o Eduardo era meu mestre. Para os que não sabem, ele foi o meu grande mentor na área e incentivador. Edu, você mira teu ponto de chegada ou você só olha o seu ponto de saída? Eu tenho que me policiar. Eu tenho que ter uma concepção. Eu tenho a compreensão de que eu tenho que mudar um pouco esse eixo. Eu costumo, sim, olhar para trás. Eu vejo de onde parti. Mas eu acho que essa labuta diária, esse trabalho de um advogado como eu, de um escritório pequeno e que tenta levar os casos com muita proximidade e com muita intensidade, acaba tirando um pouco o foco ou dificultando essa visão daqui para frente, aonde que nós chegaremos. E até divagando um pouco, uma coisa que eu tenho é o papel do direito. Não a definição do direito, mas o papel do direito dentro de uma sociedade, né? E o papel do advogado dentro disso. E como eu acredito que o advogado é um agente transformador, dentro dessa equação, eu diria que a gente tem que saber aonde nós vamos chegar, nós temos que fazer por onde e ter esse compromisso de agente transformador e tentar deixar um direito e alcançar e brigar por isso, um direito que seja transformador, de mudar o que nós temos. Primeiro, porque a gente sempre pode melhorar. Uhum. E segundo, porque nós estamos muito distantes e sempre estaremos daquilo que é o ideal. Então, essa equação, eu tenho que me policiar um pouco mais. Eu falo na minha atuação, eu miro um ponto de chegada, trabalho naquela direção,
mas não tenho problema algum em sentir que recuar quando necessário, mudar a rota quando se faz premente ou urgente, mas tanto quanto possível ir ao fim almejado. E é uma área que é difícil você tratar, e uma abordagem que eu vou fazer com você. Obviamente, você sabe, obviamente não, você sabe que por conta da advocacia de família, eu caí num processo falimentar, em que ali você pode dizer, olha, para ganhar tanto, você abre mão do quê? Né? Então, você é uma coisa tangível, o que você deixa de ter para ter outra coisa. No direito de família, isso é muito complicado. A gente sabe que alguma coisa você vai ter que ceder, né? Para chegar no fim que você espera, mas o que você está disposto a ceder? E é tudo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Porque o divórcio, a parte matemática é a de só menos importância. Você põe num perito judicial, faz as contas, aí está tudo certo. Sim. Mas e na parte afetiva? O que você está disposto a ceder? A não ter? Né? Muito. É muito complicado isso. Esse desvio de rota, vamos dizer assim, mas eu coloco do ponto de vista do advogado na empreitada, na condução do caso, e eu fiz essa colocação do próprio papel que o advogado deve ter, não por conta do compromisso dele mesmo, mas com o direito, mas dele ter essa visão de que às vezes é importante, né, a mudança da rota, ou por conta de um detalhe do processo, aquela convicção que deixa de ser uma decisão que você não esperava. E que você não esperava, e tem que ter, assim, o advogado ele tem que ser maleável, ele tem que ser compromissado, ele tem que ser responsável com a causa e com o cliente. E eu continuo acreditando que o norte do advogado é pelo cliente, pela expectativa do cliente, daquilo que ele pretende, mas sem nunca perder também as balizas, né? E não ceder, né? Profissionais. E não ceder. Claro. Vamos deixar claro aos jovens aqui, eu acho que se há uma mensagem que a gente pode passar para os mais novos, é não ceder a juízes, promotores. Obviamente não é passar da linha, né, do desrespeito, do desacato, mas não ceder, né? Nós somos advogados, estamos ali, né, no nosso trabalho. Sem citar nomes, eu também tive um caso que foi A Mariana, minha esposa, ela fez um kit amendoim, essas coisas. Você quer, Eduardo? Eu vou pegar mais uma cervejinha. Você quer um kit amendoim? Não, obrigado. Da Mariana? Depois eu mostro para vocês, pessoal, o kit que a Mari fez. Tá, você teve um caso... um caso em família, coincidentemente, direito de família, e houve uma subversão de uma audiência, e nessa audiência o magistrado instou a minha cliente a abrir mão da guarda dos filhos, já indicando que a situação financeira dela não permitiria continuar, mas, num futuro não muito distante, ele, já adiantando, retornaria com a guarda. E, naquele momento, além do compromisso com aquilo que a minha cliente queria,
eu não consegui se conter. Também evitar o aspecto de agente transformador, naquele caso, e para o direito, quer dizer, o direito é uma ciência que ela tem que ter um sentido, né? Para o caso e para a sociedade. Eu pedi para sair da reunião, porque da audiência, porque eu havia dito à minha cliente que aquela audiência não era para uma coisa, mas para outra, e aquilo não estava acontecendo. E o inimaginável, que era abrir mão da guarda dos filhos, porque isso não estava e jamais passou na cabeça dela. Estava se materializando com um erro que, em tese, poderia ser meu. E eu disse para ela que não existia aquilo, que era um grande absurdo e que ela não poderia abrir mão da guarda. Não só porque não era o desejo, mas porque ainda mais sobre o fundamento, não havia razão para aquilo. Ela perdeu a guarda através de uma decisão, no meu modo de ver, equivocada, e nós foram necessários 30 e poucos dias para reverter e anular todos os atos processuais praticados. Que bom e você deve ter trabalhado muito para fazer isso em 30 dias. Mas eu faço essa colocação, uso esse caso concreto, voltando àquele ponto de que o advogado ele tem uma função para a qual ele não deve mudar, é o norte do advogado, e o papel do advogado. Eles se encontram quando essa convicção é forte e quando você tem o bom direito, que é até uma expressão que não se usa mais, mas eu utilizo ainda. Eu ainda acredito nisso. E essas duas coisas aconteceram e se materializaram. E, felizmente, nesse caso, ela retomou a guarda e não foi modificada mais a partir de então. Falando um pouco, eu defendo mais homens por uma coincidência. Acho que por coincidência não. Acho que por estudo acabei também sabendo mais, né? Uma coisa leva a outra. Sim, referência. E nunca, Eduardo, nunca. É isso que eu falo. Eu brigo, eu enfrento. Você não precisa apequenar um para elevar o outro. Eu não preciso apequenar uma maternidade para dizer que uma paternidade é uma paternidade, né? E eu vejo colegas nossos que têm uma necessidade de apequenar o outro, né? E injustificadamente. É como se fosse uma postura clássica, mas clássica de algo que acontecia e não acontece mais, ainda bem, pelo menos em menor número hoje, que é o que eu chamo a visão dicotômica. Uhum. O bem contra o mal. Exatamente. Ainda bem que isso diminuiu, mas era muito constante. Eu diria até que era a regra na atuação. Mas ainda é. Ainda acontece. Ainda acontece. É que você está um pouco afastado, né? Diminuiu bastante o seu volume. Ainda acontece. Daqui vamos dar um pulinho. A gente está indo para os minutos finais e eu lembrei de um episódio aqui que vai fazer a gente bater um papo também, já que nós estamos no boteco, não podemos deixar de falar de futebol. Claro. Você lembra de uma audiência emblemática no Fórum de São Vicente? Eu lembro até dos clientes. Testemunha. E das testemunhas. Uma testemunha do pessoal, deixa eu te contar essa história. Essa história é muito engraçada para mim e talvez uma das que mais marcantes e que mais me tenha feito rir na vida. Eu e o doutor Eduardo fomos para uma audiência em São Vicente
E uma testemunha foi contraditada. E essa testemunha queria muito prestar um depoimento, né, Eduardo? Fazia questão de prestar o depoimento. Chegando ao ponto do doutor Eduardo e eu acharmos que a gente ia sair preso do fórum pela tamanha o afã dela em prestar depoimento. Mas ela se conformou, deixou o ambiente da audiência, não sem antes, depois de assinar. Depois, o que ela fez? Abriu a porta, fez o quê, Eduardo? Conta a saída dela agora, você. Ela disse que, além das verdades ditas, que ela era corintiana, sim. Abre a porta e falei, eu sou corintiana, sim. O quê? O temor. A gente conseguiu sair do temor de ser preso para entrar num circo de tanta risada. Não só um corintiano pode falar a verdade, né? Ninguém sabia que ela era corintiana, mas ela fez questão de falar. Edu, teu time tá bem. Fase boa. Fase boa. Diferente. É uma fase diferente e boa, porque as academias anteriores, pelo menos para a maior parte dos jornalistas, elas eram reconhecidas pelo belíssimo futebol, mas pela categoria, pela diferença individual dos jogadores. E o que a gente vê agora, para muitos a quarta academia, é uma relevância menor. Vocês estão metidos mesmo, hein? Para a capacidade individual dos jogadores e abrindo espaço para a força do time. Isso, na arquibancada, faz muita diferença, porque a torcida venera a entrega. É um momento bom, vitorioso. Bom, eu não posso dizer que a pandemia me afastou do cotidiano de escritório físico, né? Que antes da pandemia eu já não tinha mais, já tinha me jurado que eu não pagava mais cafezinho para associado. Mas duas coisas são marcantes na pandemia. E ontem, assistindo um vídeo de um grande amigo nosso, um abraço para o Gris, aí meu advogado também, como que pôde ter futebol sem público? Como que... Eu parei de assistir futebol também pela fase do clube, mas porque para mim eu não via sentido. É mais chato do que assistir golfe. Perde a mágica. A mágica da torcida, do barulho e de empurrar o time. Mas o futebol não acabou. O futebol continuou na pandemia. Por isso que eu estou dizendo, ele não parou, mas o lapso de tempo, o ano do futebol sem público, aquilo para mim não era futebol. Não. Aquilo não era futebol, aquilo era um jogo, tudo bem. Aliás, para mim foi muito triste, porque não poder acompanhar o meu time de perto numa final de Libertadores no Maracanã, e eu tenho certeza que você teria ido também. Lógico que o resultado foi bom, mas foi uma tristeza não poder acompanhar, Exato. Estar perto. Exato. É a magia, né? Não tem a magia. O déficit social. O déficit social. Que a pandemia provocou. No futebol, nem preciso dizer. Com a arquibancada vazia. Nós estávamos conversando para cá e você... e a sua esposa que veio aqui nos visitar, acompanhar, né? A Regiane, queridíssima minha, você deve me amar assim de paixão, porque sofreu comigo também ela, né? Eu te ligando à noite, porque eu também já fui cliente, viu, pessoal? Não pensa que não, eu já fui cliente também. Mas ela sabe que a advocacia é uma profissão de fé e nem sempre a gente escolhe a hora, o momento, a entrega.
Mas é o que eu te falei. Se há uma coisa que me faz falta, é a socialização no escritório. Mas é que daí eu coloco todas os outros benefícios que tem o remoto, que eu prefiro socializar de vez em quando, começando aqui um podcastzinho, um bate-papo, um cafezinho que a gente toma. Aliás, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu falar de direito e ser tão elogiado, eu acho que até numa medida desproporcional, e poder ouvir direito, utilizar essa ferramenta maravilhosa para encontrar operadores, só posso te parabenizar. E vai dar, porque tem muita gente boa, Edu, acredito, tem muita gente boa, muita gente boa. A gente fala muito, os mais velhos, nossa geração. Não, você tem uma geração boa, gente talentosa. Muito. Que precisam também amadurecer como nós amadurecemos. Sim, faz parte do processo. Tem coisas que a idade que vai dar. E essa geração que vai ocupar aí todos os lugares e ocupar e fazer acontecer. E Edu, assim, não poderia primeiro te agradecer, estar aqui. Você sabe, assim, eu não preciso nem tecer elogios aqui, falar da nossa amizade aqui, que fica até piegas, mas a admiração que eu tenho por você, e não poderia terminar aqui sem falar da minha alegria de ver o seu filho entrando no seu escritório. E se há escola onde ele possa aprender alguma coisa, que fica o meu conselho ao meu, posso chamar de sobrinho querido, se há um lugar onde você pode aprender e aprender muito, é com seu pai. Se hoje eu sou o que eu sou, Edu, eu devo muito a você, a Mariana, a Luciana, mas tecnicamente a você. Você é um grande mestre. E, cara, assim, de coração, parabéns por botar e abrir as portas do seu escritório ao seu filho. É um negócio assim que, para mim, é uma alegria que eu não consigo descrever. E espero poder viver isso um dia. Está prometido pela de 7 anos, né? Tenho que esperar um pouquinho mais para ver se materializa. Falou, meu irmãozinho? Obrigado. Eu que te agradeço. Você Espero que você receba muita gente aqui. Vamos receber uns amigos nossos aqui menos garbo e elegância que você, mas também marcantes. É isso aí. Tá bom? Pessoal, obrigado. Esse é o primeiro episódio do Direito de Boteco. Esse é um nome, pode ser até provisório. Se vocês gostaram, vocês deixam um joinha aí, tá tudo certo. Tá bom? E muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal, marca, ativa o sininho aí. E quarta-feira que vem nós estamos aí de novo. Beleza? Abraço, fiquem com Deus.